Olá, irmãos. Vamos dar continuidade ao estudo de Hebreus, capítulo 6. Nós iniciamos esse estudo dizendo que muitos judeus cristãos, tendo saído do judaísmo para o cristianismo, querem voltar. E querem voltar atrás por quê? Porque havia muita perseguição e feita por seus próprios conterrâneos, e estava havendo até situações de até morte, né? Perdendo seus bens. E esse livro ele vem para fazer com que aqueles que se convertiram ao cristianismo, eles tenham tranquilidade, porque esse livro ele trata da superioridade de Cristo. Ou seja, voltar ao judaísmo, à sombra, era muito ruim, porque a centralidade da pessoa de Cristo é muito maior que tudo. Ou seja, nós vamos ver que Jesus é maior do que os anjos, é maior do que profetas, é maior do que Moisés, é maior do que Josué. Então, Jesus é maior que tudo. E quando eles fizeram a opção de aceitar o Evangelho de Cristo, eles estavam no caminho certo. Porque somente através de Jesus Cristo que há salvação e vida eterna. Voltar ao passado é sombra. E Cristo é a realidade. Jesus era o Messias que haveria de vir, que consta no Antigo Testamento, na Tanakh. E ele veio para quê? Para nos religar com Deus. Ele veio cumprir o plano de salvação, a obra redentora traçada antes da fundação do mundo. Então, nós vimos que, nesses capítulos anteriores, que Jesus é um sumo sacerdote. E o seu sacerdócio é maior do que o sacerdote da antiga aliança. Porque o sacerdote da antiga aliança, ele precisava ser refeito a cada ano. Ele era imperfeito. Mas o sacerdote de Cristo, Jesus, como ele fez o sacrifício uma única vez, diferentemente do sacerdote da antiga aliança, que era repetido. Uma vez por ano, era necessário que entrasse no Santo dos Santos, o sumo sacerdote, para levar o sangue de touro, de bodes, colocar na tampa do propiciatório, para perdão dos seus pecados e do povo. E Jesus fez isso uma única vez com o seu próprio sangue. Mas o fato é que esses cristãos, eles não tinham progredido muito, eles estavam ainda engateando na fé e não tinham colocado a informação que eles tinham obtido da palavra de Deus em prática. É isso que nós vimos até o capítulo 5. E agora, no capítulo 6, o autor aos Hebreus, ele começa fazendo uma exortação ao progresso da fé, da necessidade que cada um de nós temos que amadurecer, ter crescimento espiritual, entendimento espiritual da palavra de Deus, para uma verdadeira comunhão com o nosso Deus. E começa dizendo: por isto, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito. Ele fala aqui dos princípios elementares da doutrina de Cristo. Tem coisas que nós, quando nascemos, nós temos coisa básica que nós vamos aprender durante o nosso crescimento.
A mesma maneira se aplica quando uma pessoa se converte. Uma pessoa que ela nasceu de novo, ela precisa agora crescer espiritualmente. E esse crescimento espiritual ele vai dar através de leitura bíblica, de oração, de jejum. Ele vai se dar através da união com os irmãos da igreja. Mas ele vai buscar o que é perfeito. Mas nós sabemos que a perfeição nós só vamos atingir um dia quando estivermos num corpo glorificado. Mas o apóstolo Paulo, ele quando escreve à igreja de Filipos, ele diz assim: do que eu tenho, não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também foi conquistado por Jesus Cristo. Ou seja, aqui o apóstolo Paulo ele vai trazer essa questão da perfeição, onde ele assegura que ele está buscando, né? Nós estamos num processo de santificação. É o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que vai nos guiando a nossa vida, vai nos moldando, para que nós possamos ser cada vez melhores. Nós temos que entender que a nossa caminhada de fé, nós vamos crescendo a cada dia. Você não pode ficar durante anos e anos sem crescimento espiritual, como aqui o autor está dizendo, né? A questão do que eles ainda continuam sem progredir na fé. Então, há necessidade de crescimento na fé. Mas é essa perfeição aqui que ele fala, né? Nós podemos dizer que somos perfeitos no sentido de nós sermos coerentes, de nós sermos corretos, íntegros. Então, é nesse sentido que a nossa perfeição, ela existe. Porque no momento que nós entendemos, né, que precisamos levar uma vida em obediência à palavra de Deus, nós passamos a ser coerentes e corretos. E isso é nesse sentido que ele fala da perfeição, não alcançando de novo a base do arrependimento, de obras da fé em Deus, o ensino de batismo e a imposição de mãos, da ressurreição dos mortos, dos juízos eternos, faremos se Deus permitir. Tudo isso aqui que ele está levantando, que é a base para a nossa vida cristã, consumou-se na pessoa de Cristo Jesus. Mas agora, a partir do versículo 4 do capítulo 6, ele vai falar dos perigos espirituais. E do versículo 4 até o versículo 8, talvez seja um dos textos, ou seja, a perigo mais, talvez, que não há consenso entre os teólogos, porque esses versículos de 4 ao 8 de Hebreus, do capítulo 6, muitos vão dizer que nós perdemos a salvação. Ou seja, a grande maioria das pessoas entendem que é através desse texto bíblico, ele está dizendo que nós perdemos a salvação. Mas eu quero dizer, irmãos, que esse entendimento está incorreto. Porque nós não perdemos a salvação. A salvação não se perde. Antes da fundação do mundo, Deus, para a sua presciência, ele já sabia aqueles que iam ser regenerados, que iam ser justificados, que iam colocar a fé em Jesus Cristo, que iam se tornar a família de Deus e que iam num processo de santificação, perseverar até o fim, e Deus já escreveu o nome no livro da vida. E uma vez escrito no livro da vida, ninguém apaga. Ele não apaga. Quando ele diz, jamais apagarei o teu nome do livro da vida. Vamos entender o que ele quer dizer aqui. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram da boa palavra de Deus os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim. É impossível outra vez
renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando a si mesmo, o Filho de Deus, e expondo a ignomia. Né? Nós temos que entender aqui, irmãos, que há duas coisas diferentes aqui. Existe a queda e existe a apostasia. Lá em 2 Pedro, capítulo 2, 2 Pedro, capítulo 2, versículos... 2 Pedro, capítulo 2, versículos 21, 22... 2 Pedro 2, 21, 22, ele diz assim que eles não eram do nosso meio, né? Porque se fosse, né, eles não teriam saído. Então vamos entender que esse texto aqui está falando de pessoas que não eram convertidas. Eram pessoas que andaram, participaram de momentos, né? Vamos ver, por exemplo, o exemplo de Judas. Judas esteve com Jesus, participou de momentos ali, andou com os apóstolos, viram os milagres de Jesus. Mas ele é uma pessoa que ele apostatou da fé, ele não se arrependeu. Então nós temos muito disso dentro das denominações, pessoas que participam do culto, pessoas que vão ao púlpito, pessoas que oram, pessoas que... mas lá fora eu tenho uma vida que não se coadiz com a atitude de uma pessoa convertida. Então, vamos dizer que o verdadeiro convertido, aquele que foi regenerado, aquele que nasceu de novo, foi justificado pela fé em Jesus, ele pode cair, se levantar, mas no final, com certeza, ele que se tiver com o nome escrito da vida, ele vai ser salvo, ele é salvo. Não há como ele perder a salvação. Esse texto aqui está falando de pessoas que não foram regeneradas. Pessoas que se diziam crentes, mas na realidade não eram. Esse é o texto aqui. Essa ideia de dizer que perde a salvação por esse texto contraria totalmente a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é muito clara em vários textos bíblicos que uma vez salvo, salvo para sempre. Né? Ele vai dizer aqui agora, porque a terra absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles, porque é também cultivada, recebe bênção por parte de Deus. Mas se produz espinhos e a brolha é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é queimada. Aqui é muito claro, né? Porque aqueles que realmente fazem parte da igreja invisível, esses serão aqueles que estarão com Cristo por toda a eternidade. Dentro da igreja visível, nós temos a igreja invisível. A igreja invisível, nós temos o joio e o trigo. Nós não sabemos, mas no dia, né, do juízo de Deus, ou no juízo imediato, assim, após a morte, ou no juízo final, nós temos juízo imediato assim que morremos, Hebreus 9, 27. Depois que morremos, a nossa alma ou vai entrar em gozo, no paraíso, no altar de Deus, ou no lugar de sofrimento eterno, já no lugar no mundo dos mortos, o Hades. Né? Depois, com a volta de Jesus, é que vamos ter o juízo definitivo. E o lugar definitivo, porque assim que morremos, nós vamos para um lugar intermediário. E aqui ele está dizendo muito claro que há uma separação. E a separação quem faz é o próprio Deus. É ele que vai separar joio de trigo. A partir do versículo 9, ele vai dizer aqui as coisas melhores e pertencentes à salvação. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos, ou seja, convencidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação.
ainda que falamos desta maneira. É que não entender a questão do livro da vida, que antes da fundação do mundo, por presciência, Deus já sabia daqueles que iam colocar a fé em Jesus e iam perseverar até o fim. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois serviste nesse serviço aos santos. É que é interessante a nossa caminhada de fé, nosso trabalho para a nossa edificação, a edificação da igreja. O verdadeiro convertido, a evidência dele é o amor, ele tem prazer no crescimento espiritual do irmão, ele ajuda o irmão a crescer. Porque o nosso grande desafio aqui é fazermos com excelência aquilo que Jesus nos comissionou. Fazer o ID. Acho que o maior desafio nosso é isso, é a pregação da palavra de Deus. Nós não temos capacidade nenhuma, irmãos, de convencer ninguém. Essa ideia que o pastor já convence pessoas para a salvação, isso não existe. Quem convence é o Espírito Santo. A missão que nos foi confiada é pregar o Evangelho, a palavra de Deus, para que ela ilumine a mente das pessoas e o Espírito Santo venha e convença do pecado. E o Espírito Santo é quem faz a regeneração. Quem produz em nós o novo nascimento é o Espírito Santo, não é pastor nenhum. Quem justifica é Deus, são obras, justificação e regeneração são obras de Deus. Agora, santificação é um processo, depende de nós, guiado pelo Espírito Santo. Daí nós entendemos que a salvação tem a parte de Deus e tem a parte do homem. Porque salvação sempre vai ser por fé. Para nós, olhando para trás, para o Messias que já veio, e para os nossos pais olhando para frente, para o Messias que viria. Foi assim que Abraão, Moisés e tantos outros se salvaram, colocando fé no Messias que viria. E nós no Messias que já veio. Então não há outro caminho para a salvação fora de Jesus. Fora de Jesus. Ele vai dizer agora, para que não vos torneis indolente, mas imitador daqueles que pela fé, pela longanimidade, herdam a promessa. Nós temos que não ser preguiçoso, ter paciência nessa caminhada. Porque nós precisamos ser ativos, irmãos. Nós precisamos ter uma vida ativa para com a obra do Senhor. Mas ele vai agora falar a partir do versículo 13 até o versículo 20, falar da imutabilidade das promessas de Deus. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Quando se faz um juramento, nós juramos por alguém que está acima de nós. Mas quando Deus jurou, tinha alguém maior acima de Deus? Não. Então Deus jura por si mesmo. Por quê? Porque não tem ninguém acima de Deus. Dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Deus tinha prometido a Abraão que ele teria uma numerosa nação. Uma nação numerosa. A partir de Abraão. E ali, Abraão já homem de idade avançada, sua esposa de idade avançada, sem regra, estéril. Mas Deus prometeu, aquele que Deus promete, ele vai cumprir. E de Abraão surgiu uma numerosa nações, porque vimos que milhões ali saíram do Egito para a terra que ele prometeu, que era Canaã. E isso aconteceu. Pois os homens juram pelo que lhe é superior. E o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. O juramento é aquilo que há uma segurança no juramento. Porque o juramento é aquilo que determina que vai acontecer.
Você não pode jurar uma coisa que não aconteça. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa e a imutabilidade do seu propósito, interpôs com o juramento. Você vai ver que quando Jesus é o sacerdote da ordem de Melquisedeque, e se deu por juramento lá em Salmos 110, através de juramento, diferentemente do sacerdote levita, que foi pela lei, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. E aqui é interessante que ele fala de duas coisas imutáveis de Deus. Quais são as duas coisas imutáveis que ele fala aqui nesse texto, irmãos? O primeiro é a promessa de Deus. Tudo que Deus prometeu, ele vai cumprir. Nada. Deus é Deus de promessa, ele nunca falha. E o segundo aqui é o juramento por si próprio. São duas coisas imutáveis de Deus, que não tem como falhar. Mas o fato é que ele diz agora, a partir do versículo 19, ainda no 18, forte alento tenhamos nós que corremos para o refúgio, a fim de lançar a mão da esperança proposta. É interessante que, naquela época, já no Antigo Testamento, quando uma pessoa cometia um crime, e ele corria para cidades refúgios. Existiam 6 cidades refúgios naquela época: Bezer, Anote, Golã, Siquém, Hebron. E essas cidades, elas recebiam aquela pessoa para que ela se defendesse, porque de repente ela era apenada de forma inocente. E isso acontecia depois que ela fosse julgada, e se ela fosse uma pessoa que não tivesse nenhuma culpa, ela voltava. Era importante isso naquela época. Essa cidade de refúgio era para isso. E ele compara isso, lança a mão à esperança, para que corramos para a cidade de refúgio, ou seja, nos pés do nosso Deus. Nos pés de Jesus, ele é o nosso refúgio. E agora ele vai dizer, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sacerdote, para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele conclui esse capítulo com esse versículo dizendo, porque Jesus é o sacerdote, o precursor da ordem de Melquisedeque. Porque, na realidade, o sacerdote, o levítico, ele teve fim. Teve fim. Só que Melquisedeque, nós vamos ver ao longo do livro de Hebreus, que ele era um tipo de Cristo. Nós não sabemos a sua genealogia. Quando nasceu, de onde veio, como morreu, como desapareceu. Ele é um tipo de Cristo. Então, Jesus é da ordem de Melquisedeque, porque o sacerdote, ele não podia ser rei. Ou era sacerdote ou era rei. Melquisedeque era rei de Salém, rei de paz, rei de Salém ali em Jerusalém, e também sacerdote. E ele era maior do que Abraão, porque Abraão deu dízimo a ele foi abençoado, ele abençoou Abraão. Ou seja, o abençoado é menor do que o abençoador. Então, Jesus, aqui nós vamos agora, a partir dos próximos capítulos, falar um pouco dessa questão de Melquisedeque, porque Jesus é sacerdote do Deus Altíssimo para sempre. Jesus era rei e sacerdote. E ele hoje reina e é sacerdote lá no trono de Deus no céu, para todos sempre. É isso que esse capítulo nos mostra. Que Deus nos abençoe sempre.